meu produto não é um produto para qualquer empresa, infelizmente, né? É um produto que é para empresas que têm uma quantidade no seu time comercial já mais interessante, ali acima de 5, 10 vendedores, e que calcular isso todos os dias é um problema. Então, tem empresas que o vendedor ele passa o mês inteiro no escuro. Ele não sabe se ele está perto ou não de bater uma meta e se ele vai ganhar R$200 de comissão ou R$1.000 de comissão. Então, a gente consegue resolver esse processo, onde ele consegue visualizar no seu smartphone todo dia o andamento de como é que estão as suas metas, os seus resultados e, consequentemente, a sua comissão. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Nada. E do nada, como sempre, Deus fez tudo. E do nada, mas com muito conteúdo. E hoje a gente trouxe um participante muito especial. Um cara que é do mundo da tecnologia. E eu confesso para vocês, eu aqui estou ansioso para ouvir ele. Porque tecnologia hoje ela faz parte da nossa vida. E eu quero apresentar para vocês Rafael, que é fundador da Arco, uma empresa de software. Fica à vontade, meu amigo, para poder fazer a sua apresentação. Fala, meu querido. Obrigado pelo convite, primeiramente, tá? Bom, me chamo Rafael, tenho uma startup aqui de Arapiraca. Já consegui participar de editais, fundos de investimento. Estou conseguindo estar se consolidando o produto no mercado. E vamos para o papo. Espero poder contribuir de algum modo. Show de bola. Mas, Rafael, antes da gente prosseguir com todas as perguntas que eu tenho aqui em minhas mãos... Rapaz, é muitas, eu tô vendo aí. Que não é pouca, dá quase uma resma aqui completa. Quem é Rafael? Não, sou casado, tenho 36 anos, sou formado em Ciência da Computação, tenho mestrado em Computação, já fui professor do Instituto Federal, fui professor substituto durante 1 ano e meio, experiência fantástica. Ótimo. E, por acasos da vida, fui para essa área de tecnologia, não de tecnologia, mas dessa área de empresário, né? de empreendedorismo, de fazer um próprio negócio, em vez de ser colaborador, em vez de ser funcionário, desenvolver soluções para outros, criar uma própria solução para o mercado. Muito bom. Então, acho que esse é um resumo. Gosto muito de família, gosto de estar em casa, gosto de estar com a minha pequena, gosto de estar com os amigos. Qual o nome dela, da pequenininha? Sara. Sara? A pequena Sarinha. Qual a idade? Tem 2 anos e meio. Eita. Mas já passou da fase, tá dormindo agora, né? Eu queria estar dormindo a noite toda. Tem dias e dias. Aí, muito bom, muito bom. É maravilhoso. Rafael, fala um pouquinho pra gente da Arco. Como é que a Arco se apresenta? Como é que a Arco funciona? Quem é a Arco? O que é a Arco? A Arco é uma plataforma que usa gamificação e inteligência artificial para automatizar os processos de cálculo de indicadores, metas e comissionamento de grandes empresas. Então, qual o problema a gente resolve? Empresas que têm muitos vendedores, o cara está às vezes em rota, ele tem metas para bater, ele tem diversas regras diferentes de como é calculado o seu comissionamento. Então, o cara vai ganhar um percentual pelo faturamento dele, se ele bater a meta. Ele vai ganhar um percentual ou um valor fixo se ele bater a quantidade de clientes atendidos ou contratos. Então, cada empresa tem uma cultura diferente de como comissiona esses vendedores. E fazer tudo isso, normalmente essas empresas calculam isso via planilha. Meu amigo, planilha é um caos. Planilha é descentralizado, é complicado, você perde valores, você calcula errado. Se você quiser analisar um valor do ano passado, você tem que procurar a planilha do ano passado para poder analisar isso. Perde tempo, né? Perde tempo. Então, a gente vem com uma solução que a gente integra com o RP, com o sistema de vendas daquela empresa, e a gente consegue absorver esses dados e a gente cria todo um processo automático de cálculo, entregando essas informações ali de forma intuitiva, clara e transparente para o vendedor, já com o cálculo da comissão. Então, fulano, você tem R$4.000 de comissionamento possíveis esse mês, só que você está ganhando atualmente 2.500. Por quê? Então, vem destrinchado ali todas as regras que existem e exatamente quanto ele está ganhando e o porquê disso, né? Então, a gente hoje já tem clientes pelo Brasil todo, tem clientes Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Fortaleza, aqui em Alagoas. Então, a gente tem um portfólio de clientes bem interessantes e resolvendo um problema que ele é um nicho muito específico. Então, meu produto não é um produto para qualquer empresa, infelizmente, né? É um produto que é para empresas que têm uma quantidade no seu time comercial já mais interessante, ali acima de 5, 10 vendedores, e que calcular isso todos os dias é um problema. Então, tem empresas que o vendedor ele passa o mês inteiro no escuro. Ele não sabe se ele está perto ou não de bater uma meta e se ele vai ganhar R$200 de comissão ou R$1.000 de comissão. Então, a gente consegue resolver esse processo, onde ele consegue visualizar no seu smartphone todo dia o andamento de como é que estão as suas metas, os seus resultados e, consequentemente, a sua comissão. Sua evolução ali, né? Isso. De forma bem otimizada, né? Exato.
E até dentro disso ele consegue até para não se perder e não deixar de ganhar, como você falou, ele vai estar na palma da mão, ele consegue ver isso através da palma da mão, Sim, no celular. Isso. Ele consegue ver através do celular, porque digamos que a meta dele ali seja R$100 mil. E se ele tiver da forma antiga na planilha, ele não consegue fazer esse acompanhamento. Se ele chegar a R$99 mil ali, ele parou ali sem saber que chegou a R$99 mil, poderia ter chegado dos 100 e ter sido comissionado por aquele valor, né? Isso, exatamente. E aí, o que é que a gente... Por que eu falei gamificação no início? A gente utiliza elementos da gamificação para não só ser uma plataforma de automatização de processos. A gente analisa o perfil do vendedor, as regras, as metas que estão ali aplicadas a ele, e a gente consegue usando elementos de gamificação para melhorar a performance dele. Então, ele está a 30% de bater a meta e tem um tempo considerável ainda para terminar o mês. Então, eu posso engajá-lo. Fulano, parabéns pelo seu resultado, você está a 70% da meta, falta pouco para você conseguir alcançar e ganhar tanto de comissão. Então, a gente usa elementos ali para que eu possa estar notificando, dando tanto mensagens positivas como mensagens de alerta. Né? Você está abaixo da média da equipe. No início do mês, você está com desempenho muito abaixo. Então, eu consigo estar usando esses elementos para poder estar, além de entregando informações além do que é visto, né, normalmente. Né? E ali você consegue também, no seu sistema, ele consegue ter uma projeção. Sim. De quanto ele vai conseguir vender ali, ele mantendo esse ritmo que ele está, ele vai ter a projeção ali, né? Isso, a gente tem um cálculo de tendência, de uma expectativa, e aí esse cálculo hoje ele é adaptado. A gente está trabalhando para que ele seja adaptado ao negócio. Então, por exemplo, digamos que eu tenho 22 dias úteis de vendas. Eu estou no 11º dia útil e estou com 50% da meta alcançada, a tendência é que eu vá conseguir bater a meta. Pela quantidade de dias úteis que faltam, eu vou conseguir. Então, hoje a gente consegue fazer esse cálculo de forma automática, só que a gente está trabalhando para que ele seja adaptado ao tipo de negócio. Tem negócios que têm um faturamento muito alto no começo do mês. Tem negócios que o faturamento é mais alto no final do mês. Então, o cálculo da tendência ela pode ser um pouco... digamos que ele está com 50% na metade do mês, mas o faturamento que falta para terminar o mês ele não vai ser o suficiente. Então, a tendência ela pode ser um pouco... enganar um pouco, né? Dependendo de qual tipo de negócio. Então, a gente está trabalhando para que fique adaptado totalmente ali a cada perfil de empresa, para cada negócio, para cada cenário. Cara, fantástico, viu? Muito bom. A gente trabalhou um pouquinho, perdi um cabelinho nesse processo aí, mas está valendo a pena. Mas me diga uma coisa, quanto tempo a Arco está no mercado? A gente, efetivamente, ali de 2024 para 2025. A gente iniciou na pandemia, em um edital que a gente foi aprovado, o primeiro programa Centelha. Só que de lá para cá, existem diversos cenários. Então, eu passei um ano com ela parada para... Enfim, precisava pagar boleto, precisava pagar conta, ela não se pagava ainda. Então, muitas vezes, você tem que pausar um projeto que você vê que ele tem mercado, que ele tem futuro, mas você às vezes não tem condições de manter, né? De manter. Então, por muito tempo, eu tive ele como uma segunda opção. Então, eu trabalhava, prestava serviço como eu sou da área de desenvolvimento, prestava serviço como programador, como desenvolvedor, ia ali trabalhando para algumas empresas. E a Arco, ela era um segundo plano. Pô, se eu conseguir um cliente, eu abro mão. Então, eu era um pouco nesse cenário. E em 2024 foi que eu comecei a deixar de pegar algumas demandas, ficar até com menos faturamento mensal, mas para ter mais tempo para estar me dedicando. Focando mais nela, isso. Né? E foi em março do ano passado foi que eu pedi demissão do que eu tinha de empresa que eu prestava serviço, fui deixando de renovar alguns contratos com alguns clientes para ficar focado 100% na Arco. E acho que foi a melhor decisão que eu fiz, porque agora... A Arco, então, hoje ela é uma startup? Ela é uma startup, é uma empresa de tecnologia. Para ser startup, tem digamos, tem diversos atores do ecossistema de inovação que entendem startup de forma diferente, né? Eu ia até te perguntar isso, mas você já aproveitando aí... Já toquei no assunto, né? Startup, de um modo geral, ela tem alguns critérios para se encaixar como startup. É uma empresa comum, vai ter o CNPJ aberto, vai ter os seus quinais, mas para ser startup, ela tem que ter algo inovador, tem que ter algo que seja um diferencial muito grande relacionado a outros concorrentes do mercado. Não necessariamente tem que ser de algo relacionado à tecnologia, mas a tendência é que tenha alguma tecnologia, um software, um hardware ali envolvido, né? E ela tem que ter um cenário que ela é possível, hoje está faturando 30 mil e daqui a 2, 3 meses está faturando 100 mil, sem precisar ter aumentado suas despesas, ter aumentado seus custos. Então, ela consegue ter um start-up, né? Ela consegue, a partir do seu início, a partir de algumas melhorias e mudanças, ela consegue ter um crescimento muito alto. Então o nome startup vem de start? Não só por isso, mas é um pouco desse cenário que ela tem essa capacidade de ter um crescimento de faturamento muito rápido
e sem necessariamente ter que, por exemplo, uma indústria, se ela quiser dobrar o faturamento, ela tem que talvez dobrar o seu número de equipamentos, de funcionários. Estrutura, então, né? a despesa dela aumenta. Então, elas têm um limite ali que ela chega que ela não consegue dobrar simplesmente sem aumentar as despesas. Uma startup, por isso que normalmente é de tecnologia, software ou algo do tipo, porque ela tem essa capacidade. O produto está pronto. Você talvez precise aumentar um pouco a equipe, um suporte, um vendedor, algo do tipo, mas não necessariamente dobrar todo o seu custo, todas as suas despesas para ter um dobro de faturamento. Então, no caso, ela tem que ser, obrigatoriamente, ela tem que ser uma empresa escalável. Sim. E toda empresa que ela é escalável, ela se torna uma startup, ela é uma startup ou não? Não necessariamente. Ou tem que seguir Não toda necessariamente. Não necessariamente. Porque, por exemplo, eu posso ter um produto de franquia. Ela é escalável. A cada franqueado que entra dentro da franquia, ela está crescendo, mas não necessariamente é uma startup. Não necessariamente ela tem um produto de tecnologia envolvido, sabe? Mas é um produto rentável que tem escala. Então, normalmente, startups, elas têm que ser um produto que pode ser escalável. Porque senão, talvez ela não se encaixe como startup. Vai ser uma empresa boa, ela vai trazer faturamento, ela vai ter ali um crescimento legal, mas talvez não seja suficiente para participar de um fundo de investimento, para, sabe, ir para um outro nível. E não tem nada errado com isso, né? Tá tudo certo. Uma empresa ela vai trazer faturamento, trazer lucro e tá tudo bom. Mas para se enquadrar como startup, ela teria que ter alguns critérios, né? Algumas instituições ou órgãos não atrelam todos esses cenários para se enquadrar como startup, né? Algumas usam só algum desses pontos, mas outras usam todos, que é ter um mercado muito grande. Então, se for um mercado pequenininho, é um produto que vai atender só o Agreste Alagoano, ou só Arapiraca. Talvez não se encaixe como startup, porque o mercado aqui é muito pequeno, pensando em um cenário global, assim, né? Mas é uma startup que atende o Brasil ou o mundo. Então, ela tem um mercado grande. Ela tem um produto muito inovador e diferencial do mercado. Então, se encaixa. É um produto de software que ele pode ser escalável. Aí, você vai juntando diversos elementos ali que se encaixa como um contexto de startup, né? Então, é um conjunto de elementos, não é um só. Pelo menos na minha visão, é um pouco de todos esses que se enquadram. Geralmente uma startup ela nasce aqui de uma dor, de uma necessidade. A Arco, por exemplo, ela nasceu de uma dor ou de uma oportunidade? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Eu acho que se eu for analisar todos os outros colegas que têm startups que eu conheço, quando a gente vai entendendo a história, normalmente é algo muito comum. Ou é um problema que a pessoa se deparou, e aí, existe esse problema no mercado. Vou procurar uma solução para resolver esse problema. Não existe. Ou as que existem não são tão boas, têm seus problemas. E aí, acho que o empreendedor ele tem um problema psicológico que ele é inconformado, né? Ele quer arrumar problema ali para resolver. É incrível. Se tem um perfil comum ali, o empreendedor ele tem um pouco disso, assim. Então, meio que você vai meio que pesquisando. Não tem um produto que atenda essa demanda. Pesquiso, não tem. Os que tem não são tão bons. Eu acho que eu tenho capacidade de desenvolver isso. Ou eu trago pessoas para me ajudar, ou eu vou tentar fazer. No meu caso, eu trabalhei em uma distribuidora que tinha ali esse cenário de demanda de gestão de metas. Né? Então, eu trabalhei lá, cheguei a fazer uma solução para eles que atendia essa demanda. Quando eu saí, comecei a prestar serviço para outras empresas, comecei a perceber que não era um problema só daquela distribuidora. Era um problema de outras empresas e de empresas de outros segmentos totalmente diferentes. Além de distribuidora e de indústria, que tem um time comercial muito alto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rede de farmácia, que é cliente da gente, do Rio Grande do Sul, que eles aplicam metas para os vendedores de balcão. Então, você tem que vender tantos produtos de uma determinada categoria, você tem que ter ali uma avaliação de desempenho. Ok, então eu consigo atrelar ali diversos cenários. Então, é um pouco... Cada um vai ter sua história, né? No meu caso, vi um problema, vi uma oportunidade de mercado, que eu pesquisei soluções, não tinham soluções que atendiam essa demanda. E aí eu comecei a desenvolver a solução aos poucos. Eu tentava marcar uma reunião com algum empresário para mostrar, vocês têm esse problema aqui? Eu estou pensando em desenvolver uma solução dessa forma. E aí eu fui validando se aquela minha ideia, hipótese, ela tinha sentido, né, para o mercado. E cada vez que eu apresentava para alguém, todo mundo elogiava, mas sempre ficava, né? Esse bicho está me elogiando por educação ou porque o produto é bom mesmo. É bom, né? Então eu sempre fiquei com o pé no chão e aquela síndrome de será que é só é só o cara que está sendo educado, né? Que não quis dizer na minha cara que não prestava. E aí a partir disso saiu o primeiro edital aqui no estado que eu participei, que foi o Centelha, o primeiro Centelha aqui do estado. E aí eu passei, salvo engano, em quarto colocado de todos os selecionados. Eu acho que eram 1.000 e poucos inscrições, projetos que teve na época. E eu fui primeiro aqui
do Agreste, né, de Arapiraca, primeiro fora de Maceió, né? Então, eu sempre gosto de deixar claro que eu sou de Arapiraca, não estou em Maceió. E aí, a partir desse edital, já foi uma comprovação. Pô, eu passei um edital em 4º lugar. Então, mais pessoas, além do meu nicho, analisaram o meu projeto e viram que ele tinha ali algum interesse. E aí, meio que a Arco vai nascendo a partir disso, né? Passei um edital, aí começo a ter reuniões, vou desenvolvendo o produto, vou apresentando, aí vou recebendo algum... Não que eu vou recebendo nãos, né? Mas apresento o produto, o cara elogia, tá, mas vamos fechar contrato, quer contratar? Diz, agora não, quando você tiver mais clientes, mais empresas, você volta. Então, tem N situações ali que ocorrem, né, durante esse processo. Mas o nascimento da ideia e o desenvolvimento dela foi nesse caminho. Pesquisei, não encontrei, estou fazendo nada, vou desenvolver. Vou arrumar um problema aqui. Vou arrumar um problema aqui, vou desenvolver. Cara, muito bom. E só aproveitando, pegando o gancho. O Centelha, o que é o Centelha? Ele é um programa para ajudar essas startups? Como é que funciona? Existem, enfim, essa parte de editais ou de programas é um universo gigante. O Centelha, ele é um programa meio que desenvolvido um pouco pelo governo federal, só que ele é executado pelos estados. Então, hoje o Centelha ele existe praticamente no Brasil inteiro. Cada estado ele tem ali uma execução. E aí o estado é quem organiza o edital dentro de padrões que são determinados, mas o estado ele pode fazer ali alguns ajustes. O valor, normalmente, ele é vindo do governo federal junto com o governo do estado. Então, cada um coloca ali uma quantia, normalmente vem de FINEP e vem via Secretaria de Tecnologia e as FAPs, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa. Daqui de Alagoas é a FAPEAL. FAP? Aqui em Alagoas tem a FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Alagoas. Então, em Sergipe vai ter alguma outra FAP, em Paraíba outra FAP. Então, normalmente, essas fundações de Amparo à Pesquisa, de pesquisa e desenvolvimento, então elas normalmente é quem gerenciam alguns editais. A maioria são gerenciadas por elas. Pode ter algum outro que é o Sebrae que vai atuar, então muda um pouco, né? Normalmente tem esses cenários. Então, o Centelha é um programa onde ele tem como objetivo, até pelo nome Centelha, pega algo que é só uma ideia, tá algo ali nascendo para poder desenvolver esse produto. Tanto que esse edital você não precisa ter CNPJ aberto. Você submete só com uma ideia. E à medida que você vai sendo aprovado nas etapas, são várias etapas até você ser aprovado, se você for selecionado até o final, aí você tem um intervalo de 1 ou 2 meses para abrir um CNPJ para poder estar recebendo ali a subvenção, né? Esse é um edital que tem subvenção econômica. Então, eu acho que esse ano vai ter uns 80 mil de subvenção e tem algum valor de bolsa. Na minha época, eram uns 60 mil que eu recebi. Esse recurso, ele é destinado pelo programa Centelha para... Tanto por cento vai para desenvolvedor, tanto por cento para uma estrutura aqui. Ou não, ou você que destina. Cada edital também tem o seu formato. O Centelha em específico, você quando está submetendo, chega alguma etapa que você tem que colocar um cronograma de atividades. O que você vai fazer durante esse período? E um cronograma financeiro. Você vai gastar esse dinheiro com o quê? Ele tem ali os seus critérios onde você pode ou não pode gastar. Então, normalmente, eu não posso pagar salário meu ou de um funcionário. Eu não posso ter um prolabora ali dentro. Ele tem alguns critérios que ele evita, né? Mas eu posso comprar um equipamento, eu posso contratar uma pessoa física, uma pessoa jurídica por fora, né? Assim, dentro do cenário. Então, na minha época, foi o que eu fiz. Eu contratei um designer para criar logo. Eu contratei um PJ específico em infraestrutura para ajudar em algum cenário. Então, eu fui contratando profissionais para auxiliar em algo que eu tinha alguma deficiência. Eu contratei não lembro, tem muito tempo, né? Mas que eu contratei algum prestador de serviço da área jurídica para ajustar o meu contrato. É importante, né? Então, assim, como cada projeto está em um cenário diferente e tem necessidades diferentes, pode acontecer do cara pegar o dinheiro inteiro para pagar programador PJ, uma empresa de desenvolvimento de software, para desenvolver o seu produto, porque o fundador não é desenvolvedor. Então, cada empresa tem a sua necessidade, né? Então, você desenha o que é que você quer gastar. E o detalhe é que tem que estar tudo conversando. Se você disse que vai gastar com um desenvolvedor para fazer algo, no cronograma de atividade tem que estar lá dizendo as atividades e o porquê você vai estar querendo fazer aquela ação. E tem que estar conversando com o teu projeto que você escreveu. Então, é um dinheiro que vem, mas tem um colega meu que fala, o governo até lhe dá a subvenção, mas ele vai lhe sugar até onde der, porque é complexo, você tem que desenvolver um projeto com tudo amarrado, sabe? Tudo bem desenhado. Mas isso você só faz depois que você é aprovado, né? No edital é que você vai lá Durante o processo de seleção, você vai fazendo. Então, tem editais e editais. Tem alguns que são várias etapas. Em cada etapa, ele vai pedindo
alguns documentos, algumas coisas, você vai enviando, aí teve 1.000 inscrições. Aí eles selecionam metade, 500. Olha, esses 500 agora eu quero que você preencha esses documentos. Seleciona 100. Agora eu tenho esse. Então, cada etapa vai tendo ali alguma seleção. Normalmente, no edital já vai dizendo os cortes, né, que existem. Tem editais que não tem etapa. É uma coisa só, submeteu, no final já são os aprovados dentro dos critérios ali de seleção. Então, muda muito de edital para edital, de programa para programa. Então, o programa Centelha é diferente de uma aceleradora ou... Dentro do programa Centelha, provavelmente vai ter alguma aceleradora que foi escolhida ou pelo Estado ou pelo programa para acelerar as startups selecionadas. Né? Algumas aceleradoras elas participam do processo de seleção. Então, mesmo sem você ganhar nada, você já está sendo acelerado, porque você está tendo mentoria, você está tendo mentoria coletiva, você está aprendendo como validar o negócio, como montar um modelo de negócio. Então, a aceleradora propriamente ela não é algo que vai entrar com recurso, ela pode entrar com uma mentoria ali. Exato. Tem aceleradoras bacana. que elas, digamos, são aceleradoras, são todas privadas, mas elas são aceleradoras que só são contratadas por entidades públicas. Então, tem aceleradora que sempre está participando dos editais para acelerar aquele edital. Então, se você está participando do edital, existe um universo de editais antes dele para poder selecionar quais são as empresas que vão estar ali fazendo esse processo de acompanhamento. Né? Então, quando eu participei, se não me engano, foi a Fundação CERT. É uma fundação lá de Florianópolis, onde ela faz esse processo de acompanhar as startups. Aí, dentro desse acompanhamento, eles vão ter mentorias coletivas, vão ensinar várias coisas que são importantes ali do processo de crescimento da startup. E tem aceleradores que são mais para estágio inicial, tem aceleradores que são mais para validar. Cada uma pode ter um cenário mais generalista ou focado em um momento específico, né? Ô, Rafael, dentro dessas apresentações que é feito dessas startups, nesses programas que são executados pelo governo federal, de forma privada, tal, não existe não a possibilidade da sua ideia ela ser furtada ali, digamos, ela ser retirada ali, ou há algum amparo para isso? Quando você fala furtada, é pelo... Porque você vai apresentar a sua ideia ali. Isso. Você vai apresentar a sua ideia ali para uma bancada, digamos, né? De pessoas que vão estar ali. E pessoas, eu não sei se é permitido outras startups estarem junto na apresentação, tá vendo sua apresentação? Sim. E essa outra startup, porque eu não pensei nisso, eu vou pegar essa ideia para mim, eu vou acelerar ela primeiro do que ele. Existe essa possibilidade? Já aconteceu? Acontece? Existe e pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que alguém vai assistir esse podcast, vai pesquisar sobre a Arco, rapaz, acho que eu consigo fazer isso. E o cara vai botar para desenvolver. Então, não tem algo que impeça. Tá? Não tem algo que impeça. A área de startup é algo que, de fato, por ser um cenário inovador, então, a todo momento, você pode estar sendo um concorrente seu ali e estar seguindo o mercado. Entendi. Então, eu brinco, se você tem medo de que o seu produto seja copiado, então talvez é melhor você nem começar. Porque, com certeza, se o seu produto ele tem mercado, você começar a faturar, em algum momento alguém vai querer pegar um pouquinho dessa fatia de mercado e vai querer criar uma solução. E hoje em dia também Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia é muito mais fácil de você criar uma solução. A Web Motors. A Web Motors surgiu primeiro do que a OLX, né? E veio a OLX aí também com a mesma coisa, a mesma pegada, a venda de carro, porém ela vende outros produtos, mas ela faz a venda de então, assim, de veículos. Aí a gente pode citar aqui diversos exemplos, né? Tem o Snapchat, que era que tinha de visualização rápida, né? Tipo Stories, o Instagram, o Facebook quis comprar, eles não quiseram vender, o Instagram foi lá e fez um igual. Então, assim... E bombou. E hoje os caras ficaram parados lá no... Exato. Então, assim, a concorrência ela vai existir. Então, não tem como impedir que alguém pegue. Porque, por exemplo, você não tem como... ele me plagiou. Mas onde é que está aqui a patente que o teu produto ele tem que ser desse jeito? Por mais que você tenha até a patente, mas ele mas o meu produto ele não é exatamente assim. Ele foge para cá. Exato. Tá? Então, esse cenário é comum. Eu não vou agora lembrar de nenhuma empresa que plagiou outra, dentro, pelo menos do universo que eu estou, de parceiros aqui do estado ou de outros estados que eu converso, que o cara plagiou e fez um negócio igual. Mas isso não quer dizer que não tenha. Tá? É algo que é totalmente possível de ser feito. E você falou de um ponto importante. Quando você participa desses programas, normalmente as rodadas de pitch... O pessoal chama muito de Demo Day, que é o dia que você vai apresentar ali para uma banca. O que é pitch aí, só para a galera saber?
O pitch ele é um resumo do seu negócio, tá? Existem diversos tipos de pitch. Então, eu posso fazer um pitch comercial aqui. O que eu fiz no comecinho era um pouco de um pitch comercial. Eu falei ali de forma muito breve do que é startup. Então, ele pode ser um minutozinho, eu explicando o que ela faz, qual o problema que ela resolve e para quem resolve. Então, ela pode ter isso. Eu posso ter um pitch um pouco mais longo, que aí eu vou falar um pouco do mercado, eu vou falar dos meus concorrentes, eu vou falar do meu modelo de negócio, eu vou falar um pouco do problema que existe, vou falar aqui um percentual de problema do mercado. Existem tantas empresas no Brasil que têm esse problema. Então, ele é meio que eu vou vendendo o meu negócio, né, de modo geral. Só que, a depender para quem eu estou apresentando, esse pitch ele vai ter um formato diferente. Eu estou participando de um edital, então, normalmente, eu tenho que tocar em todos os pontos importantes de um negócio. Tenho que falar do mercado, tenho que falar do meu produto, tenho que falar da solução, que são coisas diferentes, às vezes a galera confunde. Eu tenho que falar do negócio, modelo de negócio, quem são meus concorrentes, qual é o meu grande diferencial em relação aos concorrentes, quem é a equipe que está executando esse projeto. Porque uma pessoa só não tem capacidade de entregar tudo isso. Né? Tem que ter uma equipe que seja complementar. Então, depende muito do pitch. Se você estiver apresentando para um fundo de investimento, é interessante que você traga números. Qual é o teu faturamento atual? Qual foi o teu faturamento do último ano? Qual é o teu faturamento mensal? Qual é o teu faturamento anual? Recorrente mensal, dependendo se for um SaaS, se for um serviço de software. Então, depende para quem você apresenta. Mas um pitch, no final das contas, normalmente tem uma apresentaçãozinha, um PPT ali que vai estar tocando todos esses itens. E até dentro, pegando até essa parte de faturamento, tem um nomezinho técnico que se dá, né? Para um faturamento futuro, né? Dentro do... Tem as siglazinhas que o pessoal tem. Tem o MMRR, quase que não sai, MRR, que normalmente é o faturamento recorrente mensal. Então, é o quanto, quando normalmente é serviço, então existe um faturamento que todo mês ele vai estar entrando das empresas que estão usando o teu serviço. Então, está faturando 30 mil por mês de recorrência. Ele pode ter outros faturamentos, de, por exemplo, uma configuração, um setup. E aí, esses faturamentos não entram nessa parte de recorrência. Aí tem o faturamento anual. Aí tem o valuation, que aí é quando você consegue estar calculando qual é o valor do teu produto, da tua startup, fazendo um cálculo de faturamento futuro. Então, você fatura quanto por mês hoje? É 30 mil? Beleza. Qual é o teu mercado? É o mercado X. Então, cada mercado, existem siglas diferentes para o segmento do mercado de uma startup. Cada mercado ele pode ter digamos, um número que vai estar número ali que vai estar multiplicando, um número multiplicador que vai estar multiplicando em cima do teu faturamento mensal ou faturamento anual, né? Aí tem alguns mercados que é 6, tem mercados que é 2, tem mercados que é 3, depende muito do segmento. Por exemplo, fintech, que é a parte financeira, vai ali para 6, esse fator. Aí você multiplica por isso, multiplica ali por um intervalo, aí você consegue ter uma noção de qual é o valuation da empresa. Não é tão simples assim, existem diversos outros elementos, tá? Uhum. Mas um cálculo muito de padeiro assim seria um pouco disso. E aí você tem uma ideia ali de qual é o valuation, e aí você vai entendendo, os investidores fazem um pouco dessa análise, né? Faz sentido eu investir naquela startup? Será que o faturamento que ela está, o mercado que ela está, o diferencial que ela tem, os concorrentes que ela tem, será que ela vale esse valuation? Será que se eu colocar aqui 100 mil, 200 mil, será que eu vou ter retorno no futuro? Então, é um pouco dessa conta. Geralmente, uma startup, principalmente grandes startups aí que a gente vê hoje, como o Uber, Nubank, que é uma fintech, né? E a startup também, né? Uhum. A Nubank e outras a mais. A gente vê que a construção delas, na verdade, ela não ganhava dinheiro com isso. Na verdade, ela só injetava dinheiro. Geralmente, você começa gastando e não faturando. Uhum. Geralmente, eles passam aí 1 ano, 2 anos só injetando dinheiro e nada de ter retorno em relação a isso. Crescendo a sua base de dados ali, de usuários, né? Isso não é algo tão comum que acontece no Brasil. Por quê? Teve uma época que, se você chegasse com uma ideia inovadora para um fundo de investimento, o pessoal colocava dinheiro ali e você ia desenvolver a tua solução. Então, não é que hoje isso não aconteça, mas é que hoje é muito difícil você vir com uma ideia que seja algo disruptivo, assim. É algo que ninguém pensou nisso. Isso é realmente algo 100% novo. Coisas que antigamente acontecia. Então, quando o Dropbox surgiu, era algo novo, totalmente diferente ali. Então, era fácil você chegar para um fundo de investimento, você com o nome, né? O pessoal lhe conhece, sabe que você é capacitado. Tá, você quer quanto? Eu quero aqui 2 milhões para poder fazer isso. Então, acontecia isso. Hoje, até pela situação de mercado, não é tão fácil. Então, para você ser aprovado e receber o dinheiro de um fundo de investimento, você tem que provar que o teu produto realmente é muito bom.
Mesmo você tendo um MVP ali já rodando, tudo certinho, você já com uma base de usuários muito boa, ainda há essa dificuldade? Isso. Digamos que cada cenário é um cenário. Uhum. Mas digamos que dificilmente você vai ser investido com uma ideia. Sabe? Dificilmente você vai receber ali algum dinheiro de algum investimento, pelo menos de um investimento privado, né? De um fundo de investimento ali que tem pessoas físicas ou jurídicas que colocaram dinheiro no fundo. Dificilmente você vai receber esse dinheiro se você não tiver, pelo menos, faturando. Você tiver tendo algum histórico que o teu produto, o cliente quer pagar por isso. Então, antigamente acontecia de você chegar com uma ideia bem modelada, um pitch bem feito, mostrando o mercado, mostrando tudo bonitinho, e você conseguia ganhar ali e receber o dinheiro. E mesmo estando em desenvolvimento, mesmo o negócio ali já estando rodando, você ainda tem essa... Mas é porque ele pode estar rodando, mas... E se você não recebeu nada de cliente ainda? Qual é a garantia que o teu cliente, que é o cara que você entende como cliente, vai querer pagar pelo teu produto? O fundo de investimento, ele, quer queira ou não, ele tem que investir em algo que ele... diminuir os riscos dele, né? Então, ele vai ter que investir em algo que vai ter algum retorno. Então, você ter o produto pronto não é uma garantia que vai dar certo. Vou dar outro ponto. Às vezes você pode ter um produto fantástico na mão, mas você não entendeu ou não viu o jeito correto de vender ele. Entendi. Então, o produto, ele é 30% do negócio. Ele até poderia ser até menos do que o negócio, porque a quantidade de coisas que são necessárias para que o teu produto dê certo, aí você tem que ter um bom pitch de vendas, você tem que ter uma boa apresentação, você tem que ter um bom marketing, tráfego pago, como é que você vai prospectar, onde é que o teu cliente está, qual é a comunicação. Então, existe aí um monte de cenários que baixa um deles não dá certo, que o teu produto não vai vingar, não vai vender. Né? Eu consegui, eu sei como é que eu consigo o meu cliente, mas ele fica por muito tempo com a tua solução, né? Qual é o tempo, o pessoal chama de churn, né? Qual é o tempo que o teu cliente entrou e até quando ele sai? Então, se uma empresa está faturando, ela nasceu hoje, só tem 3 meses de faturamento, o fundo não tem números o suficiente para entender se aquele cliente que entrou, ele vai ficar durante 6 meses ou 1 ano, sabe? Porque você não tem esse histórico. Então, é um negócio bem complicado, né? O que eu gosto de dizer é, você está disposto a parar tudo que você tem, largar mão de tudo, para focar só na tua ideia, no teu produto? Você é concursado público, você vai pedir exoneração do teu concurso público para poder focar na tua ideia? E aí, eu gosto de fazer essas perguntas para alguns colegas, né? E o cara fica meio pensativo. Eu digo, como é que você quer que alguém bote dinheiro dele? Se nem você mesmo acredita que... Tá ligado? Como é que você quer que alguém bote dinheiro dele no negócio se você não tem esse... largar tudo para fazer. Então, é um pouco disso, sabe? As variáveis para você receber algum investimento... Cada fundo tem uma tese com critérios e análises. Normalmente, você passa por diversas etapas para você ir para um fundo de investimento. Normalmente, você apresenta para um cara. Aí, esse cara achou interessante. Ele vai levar para um cara com mais senioridade dentro do fundo. Você apresenta para ele. Rapaz, interessante. Vamos trazer alguém que é especialista no teu tipo de produto. Aí, você apresenta para um outro cara. E é tudo sabatina. Aí eu falo experiência própria. Só sabatina de pergunta, ninguém é amigo de ninguém, então os caras fazem pergunta ali para realmente desconcertar a pessoa. E assim, nada agressivo nem formal, sabe? Mas são perguntas, o cara quer entender, ele diz, mas se aparecer um concorrente que faça isso, como é que vocês fazem? Aquela curiosidade de criança, né? Mas por quê? Né? Isso, mas por que você fez isso, né? Então, são perguntas que, se você não estiver preparado, você se quebra e... Mesmo o produto sendo um produto bom, excelente. Exato. Ali, se você não estiver preparado... Exato. Porque até os primeiros investimentos, eles não são feitos normalmente no produto. Ele é feito no fundador, ele é feito na pessoa física. Então, por mais que eles estão investindo no negócio, mas se o profissional não tiver perfil, se não tiver equipe, se ele não tiver ali mecanismos que mostrem que aquele negócio vai dar certo, os caras não investem. Eu participei em 2024 de um processo seletivo de um fundo de investimento. Fui para todas as etapas, fui selecionado para a etapa final, fui para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para participar do Demo Day, acho que foram 10 empresas que foram lá para apresentar. E aí participei de uma sabatina de perguntas. Mas mesmo sua empresa sendo daqui da Alagoas, você conseguiu participar lá? Sim, porque o pessoal chama de bet, né? Eles abrem o bet o Brasil todo, e aí você submete, tem várias seleções, e eles vão selecionando até você ser selecionado. De forma segmentada, né? Isso. Aí tem fundos que são para um segmento específico, por exemplo, tem fundo que é só para saúde. Então, não faz sentido eu nem tentar, porque eu não vou ser selecionado. Nesse que eu fui, o feedback que eu tive era que eu não fui investido... Uma possibilidade era porque eu era empreendedor individual.
Então a empresa era só minha. Eu não tinha uma equipe de sócios. Por mais que eu tenha uma equipe de colaboradores, eu não tinha sócio para poder dentro da startup. Cara, que interessante. E para eles isso não é algo bom, porque eles têm o histórico de diversos anos, de diversas startups, de diversos fundos, que o empreendedor solo normalmente ele não consegue crescer. Até porque se ele passar por algum problema ali, a empresa deixa de existir, Exato, tá tudo sobre a demanda do cara, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um contrato de vesting com um desenvolvedor que está comigo há muito tempo. Então, ele tem direito a um percentual da empresa, daqui a alguns anos vai se converter ele vai entrar no contrato social. E só pegando um ganchinho, só para quem não sabe o que é vesting, o vesting, na verdade, ele é um modelo de contrato, né? Um modelo de contrato que você faz com um funcionário ali específico, colaborador, principalmente aquele colaborador que seja muito bom naquilo que ele faz, no qual, com um determinado tempo ali acordado nesse contrato, você cede um percentual para ele da empresa. Ele passa a ser sócio da empresa. Ele passa a constar no contrato social da empresa. Exato. E aí, o vesting ele pode ter diversos formatos de vesting, né? Tem vesting que, passou aqui tantos anos, você conseguindo bater essas metas e entregar esses resultados, você tem direito a comprar. Então, o cara vai pagar do bolso, né? Ele tem direito a comprar um percentual da empresa. Tem outros que o cara ganha o percentual. Então, passou isso daqui, você entregou os resultados, tantos por cento é seu. Então, existem contratos e contratos. Então, eu fiz esse contrato com um colaborador meu, enfim, o perfil dele, entrega. Hoje, ele que toca a parte do desenvolvimento, eu toco muito pouco ali nas demandas, né? Acompanho o produto e tudo, mas mão na massa, coloco ainda, mas ainda menos do que eu no início, né? Então, você fica mais na parte estratégica. Isso, uma busca de investimento, comercial, investimento, edital, negociação, apresentação. Então, sempre estou tentando tirar a demanda de mim e colocando para alguém, treinando alguém para poder fazer isso, né? Porque senão a empresa não cresce. Então, o contrato de vesting ele foi muito importante e aí isso fez com que teve um diferencial para quando eu participasse de outras rodadas de fundo de investimento, isso não ser... Se esse foi o motivo de eu não ter recebido naquela época, esse não ser o motivo que eu não iria receber em outro momento, né? Então, eu tinha tomado essa decisão e foi uma decisão muito boa. O meu menino Gerson é desenrolado. Cara, muito, muito interessante. Eu confesso que a gente até conversando agora aí em relação a isso eu achei que seria mais fácil você desenvolver a startup, você mesmo com recurso próprio ali no início, e você ter aquele modelo ali que pendure durante pelo menos um ano, no mínimo um ano ali, sem você ter recurso, até para você crescer uma base de usuários. E onde, na verdade, como você falou, hoje não é mais assim, não é tão fácil assim. Isso muito pela incerteza de mercado, né? Então, a gente está em um cenário, não só agora por conta da guerra e tal, mas o mercado brasileiro sempre existe ali aquela instabilidade, né? A cada 4 anos a gente não sabe o que vai acontecer, tem ali um monte de mudança. Então, todo mundo quer se resguardar o máximo que pode. Então, um fundo de investimento ele também quer se resguardar, ele não vai estar colocando dinheiro à toa. Dito isto, quem tem um faturamento, quem tem ali um histórico de um produto que está crescendo, tende a ser mais visto com bons olhos por um fundo de quem não tem. Isso quer dizer que você não consegue receber faturamento ou abrir os olhos de algum fundo de investimento se você não tiver faturamento? Eu participei de outras rodadas de fundos sem estar faturando quase nada. Então, o pessoal viu meu produto como um bom produto, apresentei fui até o processo ali quase final e, de novo, o pessoal comentou, disse, quando você tiver com mais sócios na casa, você procura a gente, porque a gente não investe em empreendedor solo. Ô Rafael, aproveitando o gancho, e como você também é programador, você deve saber, hoje a gente vê muitos apps. Todo mundo hoje faz app para tudo que é tipo de coisa. Eu ouvi dizer que há uma diferença. Tem app que verdadeiramente é um app ali que você cria, e tem app que ele é tipo ligado a um site. Ele tem um modelozinho ali do app, mas quando você entra, ele vai para um site. Como é que funciona isso? E há uma diferença de investimento para ambos ali? Qual é o que sai mais caro, mais barato para você poder construir? Tá. O aplicativo, por exemplo, do Android ou do iOS, ele é algo feito para o smartphone.
Então, ele vai ser feito na linguagem do sistema operacional daquele equipamento. Normalmente, o Android ele é feito ali com uma linguagem e o do iOS é feito com outra linguagem totalmente diferente. Normalmente, quando você desenvolve para esses caras, por que é mais caro? Porque esse tipo de profissional, ele é um profissional, não vou dizer escasso, mas é mais difícil você encontrar um cara que ele desenvolva só para iOS ou só para Android, ou que tenha o conhecimento dos dois, porque é um desenvolvimento mais complexo. Quando você vai para um desenvolvimento web, que é de um site, por exemplo, existe um universo de tecnologias para você poder desenvolver um site muito maior. Então, existem muitas linguagens para isso, existem diversas alternativas de como você faz isso. Consequentemente, a probabilidade de ter mais desenvolvedores para desenvolvimento de site também é muito maior. E existem alguns facilitadores que tornam mais fácil você desenvolver um sistema web do que desenvolver um aplicativo. Até porque, para ter um aplicativo, você vai ter que ter uma plataforma web para estar se comunicando. Então, o aplicativo, normalmente os dados não vão ser salvos só no equipamento. Ele vai ser salvo na nuvem. Então, eu preciso ter um cara para se comunicar com o aplicativo. Esse cara se comunica com o banco de dados. Normalmente, chama de API. Então, o aplicativo ele tem um custo que ele é muito maior. Porque você tem que ter um aplicativo, você tem que ter uma API, você tem que ter um banco de dados, você tem que ter a infraestrutura para estar se comunicando tudo isso. E, às vezes, você consegue ter um site que facilita a comunicação, porque existe alguma tecnologia que vai facilitar a comunicação do site com o banco de dados, então está tudo ali mais organizado, e você consegue deixar ele responsivo. Então, você consegue fazer com que a experiência do usuário, usando ou ele em um computador ou usando no smartphone, ela seja igual, ou muito parecida, né? Igual não é porque o computador sempre a tela é maior, então o conforto vai ser sempre melhor. Mas você consegue fazer com que ele tenha um bom conforto no smartphone. Consequentemente, isso acaba sendo mais barato do que desenvolver um aplicativo. Tá? Hoje, qual é o meu entendimento? Se for possível, evitar ter que desenvolver... Você está modelando um negócio, está pensando ali em fazer um produto novo. O aplicativo seria a última opção que eu recomendo você trabalhar. Porque aplicativo, você não está concorrendo só com os teus concorrentes, está concorrendo com todos os aplicativos que estão no teu smartphone. Então, o primeiro momento que o armazenamento ali está no limite, rapaz, esse aplicativo aqui eu uso uma vez ou outra na vida, eu vou excluir. Então, por causa do peso dele. Por causa do peso dele, porque do espaço. Então, e se for uma plataforma web, um site, não, a qualquer momento que eu precisar usar ele, vou lá no site, cliquei e estou com ele aberto. Então, aplicativo tem até um estudo que mostra. Os aplicativos mais usados no smartphone normalmente são redes sociais, entretenimento de modo geral, né? Um aplicativo de jogo, um YouTube, e aí entra os streams e tal. Aplicativo financeiro, de banco, e hoje as IAs. Vai estar ali brigando um pouquinho. Todo o restante aplicativo que você imaginar que você está no smartphone são concorrentes entre si de uso. Você pode ver, se você pensar hoje o que você abriu hoje, deve ter sido WhatsApp, Instagram, YouTube, um aplicativo financeiro, algum chat GPT da vida e um outro específico ali. Acho que o chat GPT hoje ele é o mais usado. Né? Mas normalmente é em torno disso, né? Então, se você poder criar um produto que você possa usar ele na web, aí por experiência ele é melhor. Ele é melhor. Digamos, é mais fácil, mais barato de você desenvolver, mais fácil de você manter. Porque se você alterou alguma coisa, quando o cara acessar de novo já está lá atualizado. No aplicativo você tem que subir para a loja e tem que fazer com que o cara atualize. Então pode acontecer de alguém estar usando um aplicativo seu desatualizado porque ele não foi lá e atualizou automático na loja. Sabe? Então existe um cenário ali gigante de problemas que pode ter por conta do aplicativo. Cara, interessante. Eu confesso que como a gente está conversando aqui nos bastidores, eu estou desenvolvendo uma startup e eu comecei já pela parte mais difícil. Eu comecei pelo aplicativo, cara. E assim, confesso que também não está sendo barato. Não está sendo barato. E como você falou, há uma dificuldade muito grande de se encontrar esses profissionais. Sim. Para você ter ideia, o ano passado acabei contratando um para poder estar nos auxiliando. O cara começou, meu irmão, o cara não deu conta, pediu arrego. Disse que sabia, estava na hora. Pediu para virar cliente. Disse que não tem condições e acabou deixando pela metade e mal feito. Aí teve que contratar um outro para poder refazer tudo de novo. Desculpa. Esses são cenários porque é mais caro. Apesar de hoje ter muitas tecnologias que permitem você desenvolver um só e ele já funcionar para os dois, tá? Só que, de novo, a manutenção
se torna caro, você tem que fazer mais coisas envolvidas ali para o aplicativo. E eu gosto... é claro, hoje eu consigo pensar assim depois de ter sofrido, depois de muitos anos, né? Aprendendo e apanhando ali. O produto, eu acho que não que ele seja a parte menos importante. Mas se eu fosse pensar hoje em algum produto novo, eu vou primeiro pensar como é que eu chego no cliente desse produto. Sabe? Montar a estratégia de como eu vou vender esse produto. Quem é o meu cliente? Meu cliente é esse. Como é que eu vou vender para ele? Como é que vai ser o copy do Instagram? Como é que eu vou chegar nele no Instagram? Ele está no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook? Tem gente que usa, né? Ele tá no TikTok, é a galera mais jovem. Então, é entender tudo isso, porque a partir de você entender como você chega no teu cliente, a partir de você ter esse entendimento, qual é as melhores práticas de prospecção e tudo mais, e aí você consegue pensar no teu produto. Talvez o aplicativo seja o melhor coisa para ti, mas entender se de fato pensando nisso, né? Como é que você vende, como é que você chega nesse teu cliente. Ele vai usar automático, você vai ter que fazer uma apresentação, você vai ter que marcar uma reunião comercial para poder mostrar o produto. Então, isso tudo, até para apresentar, como é que você vai apresentar o aplicativo, se for uma reunião online, por exemplo, né? Se for presencial, beleza. Mas se for online, se for um site ou um simulador ali, fica mais fácil, né? Então, essas coisinhas que infelizmente você não encontra fácil, você não lê esse roteirozinho, mas isso impacta porque talvez... Nesse caso, não sei exatamente como funciona o teu produto, mas nesse caso, talvez não valha a pena você ir para o aplicativo. Né? Você tem que ir para outro caminho. Ou talvez a melhor e única opção é o aplicativo. Eu não desisto do aplicativo, não, por favor. Né? Eu dizendo, nem posso, né? Porque eu te falei, já foi gastado. Não estou dizendo que é para você desistir da ideia. Mas aqui, é claro, se você a gente tivesse tido essa conversa antes, eu ia dizer, depende. É interessante analisar para evitar um custo ali, talvez desnecessário, né? Entendi. Agora que você já está com o carro andando, agora... Não tem que voltar mais, não. Tem que fazer mais, não. Tem que voltar mais, não. Só lamento. E voltando lá na Arco, meu irmão. Qual foi o maior erro que você já cometeu na Arco? Tem? Errar sempre... A gente sempre erra, né? Todo momento a gente está errando. Eu acho que eu não vou conseguir pensar no maior erro. Mas... tem uma coisa interessante. Hoje, quando eu apresento a Arco, até todo o meu discurso é automatizar o cálculo de comissão. Então, o comissionamento é a palavra forte. Porque é onde eu entrego um valor para o vendedor, que é o que ganha ali, e onde eu entrego o valor para a empresa, que muitas vezes acontece de passar o mês inteiro sem ter esses dados na mão. Então, às vezes, a empresa ela não sabe quanto é que ela vai pagar de comissão para cada vendedor durante o mês. Não sabe se o vendedor está próximo ou não de bater a meta. Por um conjunto de problemas ali, usando planilhas e tudo mais. Só que quando eu vendia a minha plataforma, eu não vendia com essa questão de automatização de comissão. Eu vendia como uma plataforma de gamificação para gestão de metas. Que dentro dela sempre teve o cenário de cálculo de comissão. Eu tinha lá um módulo que era para calcular a comissão, mas ele não era... Digamos, eu não vendia focando nesse texto, sabe? Então, veja só, o produto é o mesmo do que eu trabalhava ele há 2, 3 anos atrás. Só que o discurso mudou. Em vez de eu falar de gamificação, de gerenciar metas, que às vezes eu estava falando muito para o vendedor, eu fui para evite falhas no cálculo de comissão, ganhe otimização no cálculo de comissão. Então, eu fui no problema do empresário, né? na dor que o dono, o cara que está ali, o gestor comercial, o cara que está fazendo esses cálculos tem. Então, esse talvez seja um grande erro, mas não foi um erro que me trouxe prejuízo, de um modo geral. Né? Ele deixou ele impediu que eu ganhasse, impediu que eu faturasse. Porque quando a gente mudou um pouco esse discurso, e muito pelo apoio do Gabriel, que é quem faz toda a parte de copyright e tráfego pago da gente, que a gente foi fazendo vários testes e um dos testes era isso. E aí esse cara começou a entregar valor, entregar resultado. Cara, vamos focar nisso. E aí foi nisso que a gente começou a mudar a linguagem de como vender a plataforma, né? Mas o produto era o mesmo. Por isso que como você chegar no cliente é o porém, né? O meu produto ele não mudou de um certo... É claro, mudou bastante depois disso, mas no início ele não tinha tanta diferença. Mas foi só o discurso. Eu consegui pegar o mesmo produto e vender para clientes só mudando a linguagem e o discurso de como eu estava vendendo ele. Porque eu fui no gatilho que realmente precisava ali para que o cara... Pô, isso aqui é uma coisa que eu estou precisando. É um desenvolvimento constante, né?
Desenvolvimento constante, você tem que estar ali. A gente tá trocando o pneu com o carro andando todo dia. Cara, eu digo que eu tô aprendendo aos pouquinhos no ramo da tecnologia. Falei, eu não entendo nada, meu irmão, não entendo nada. Mas, graças a Deus, eu tenho facilidade de encontrar quem entende. Mas isso de entender, eu tenho... Incrível que pareça, eu tenho amigos de outros estados que têm startups que eles não são desenvolvedores, eles não são da área de tecnologia. E, incrível que pareça, às vezes é mais fácil o negócio dar certo quando o fundador que teve a ideia não ser da área de tecnologia do que ele ser da área de tecnologia. Digamos que eu sou mais exceção do que regra de conseguir dar certo. Por quê? Porque o cara que é da área, ele quer fazer o melhor. Não, meu projeto ele tem que ser assim, bonitinho, o código tem que estar arrumado. Não, isso aqui, ele vai querendo inventar moda onde não precisa, sabe? E o cara que não é programador, ele quer ver o negócio funcionando. Ele tá nem aí qual é a linguagem que está sendo feita, cara, se está sendo usada a melhor boa prática, se não tá, ele quer ver o negócio ali bonitinho, cara, funcionando. Isso é muito importante que você falou. Isso, na verdade, é até uma dúvida. Acho que está demorando até um pouquinho o MVP sair, que vai sair, fé em Deus, aqui para o Juninho tá saindo, por causa disso. Porque eu tenho essa discussão com o meu sócio em relação a isso. Quando os outros desenvolvedores fazem o programa lá, eles, cara, eu devolvi para eles, porque os dados lá não tava legal. Eu para poder refazer, para poder ficar tudo certo, para não ter um trabalho futuro, para poder ter que consertar. O teu sócio? Sim. Uhum. E ele é programador, E aí eu, sem entender nada, eu digo, é verdade. Nessa parte, eu digo, não, é verdade. Porque senão vai ter esse retrabalho, vai ter que contratar a pessoa poder arrumar tal, e tudo mais. Só que aí, realmente, essa é a mentalidade dele. Agora, tem coisas que, de fato, ele tenta engessar ali. Ele diz, não, vamos por aqui, que é melhor. Deixa sair, não vamos fazer desse jeito. Existem casos e casos, né? Existem casos e casos. Eu sempre fui de pegar muito no pé de organização de código. Ainda hoje eu tento trabalhar para que seja a melhor boa prática possível. Só que com o tempo eu aprendi que se você passar uma semana para conseguir arrumar uma solução para um problema, não necessariamente essa solução vai ser a melhor do que você fez em meia hora. Porque a gente já fez módulos extremamente complexos dentro da nossa solução que a gente precisou fazer assim da noite para o dia. O cliente pediu isso. Rapaz, a gente não tem isso não. Esse cliente está com a gente há muito tempo. Isso aqui é um cenário muito importante para ele. Vamos fazer. Qual é a melhor opção? Tem essa e essa. Rapaz, vai nessa aqui e se não der certo a gente muda depois. Está funcionando até hoje. Praticamente a ideia que a gente teve, eu e o Gerson, a gente conversando ali em reunião, a gente meia hora em uma hora decidiu, vai ser esse caminho, bota para fazer. No outro dia estava lá funcionando e não foi uma escolha ruim. Talvez tenha soluções melhores, talvez, mas não vai mudar para o cliente. Mas, irmão, perfeito, vocês são maravilhosos. É o que importa, sabe? Quem sabe o que tem por trás ali são vocês. Isso, exato. Então, tem casos e casos, né? É claro que, por exemplo, se você colocar um reboco fraco, uma massa corrida fraca e uma tinta muito ruim, em algum momento esse problema vai aparecer. Pode ser que ele demore 6 meses, 2 anos ou 3 anos, mas ele vai aparecer. Diferente que se você botasse uma qualidade boa de material, talvez dure 5 anos, 10, aquele... Você ganha tempo para você poder estar fazendo uma manutenção. Exato. Né? Então, escolher as melhores opções na hora de desenvolvimento vai ter um custo menor de problemas futuros. Mas tem coisas que não vai mudar. Tipo, não vai fazer diferença. Primeiro porque o produto de tecnologia, de software, ele precisa ser alterado a todo momento. Ele está em totais atualizações. Né? Principalmente quando tem cliente. Então, eu aprendi infelizmente, sofrendo no dia a dia, que quem faz o produto é o cliente. Eu aprendi isso também. O cliente é quem vai estar dizendo se o produto vai para o caminho A ou para o caminho B, sabe? Mesmo sem ter cliente, mas eu já tenho isso na minha cabeça. O cliente é quem dita o jogo, né? Você tem 5, 6 clientes que são muito bons, que tem ali um ticket médio alto. E esse cliente, rapaz, acho que essa solução, essa parte aqui que vocês fizeram, poderia estar desse jeito. Aí, eu anoto. Aí vem outro que falou a mesma coisa. Rapaz, tem 3 clientes aqui fortes que já comentou isso. Então, eu acho que é melhor a gente fazer essa alteração na plataforma. E aí eu consigo fechar contrato com outros clientes por conta dessa solução. Então, é o cliente que vai ditando. Eu acho que, na verdade, toda empresa, né? Toda empresa quem constrói é o cliente e o colaborador ali. Isso. Vão trazendo ele vai ajustando. Ali, tem ajuste que não vale a pena você fazer. Isso. Né? Então, tem ajuste que você
Infelizmente, você diz não, talvez com o tempo aquele cliente saia, e faz parte do jogo, você não consegue abraçar todo mundo. Mas é interessante você... E aí vem um pouco do feeling, né? Tem muita coisa que eu fiz, eu não tinha certeza absoluta nenhuma se iria vingar ou não. Então, só, vamos apostar, vamos tentar fazer e ver no que vai dar. Algumas deram muito boa, foram um sucesso, né, grande, outras não deu em nada e em algum momento o cliente talvez saia, ou alguns já saíram por conta desses cenários que eu não consegui fazer ou não quis fazer algo específico para eles, né? Entendi. E isso é uma coisa que eu consigo... Acho que todo empresário tem que ter esse pensamento. E principalmente da área de software. Você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Talvez tem clientes que é melhor você não ter do que você ter ele e tá ali ocupando o teu operacional inteiro e, sabe? Então, às vezes não vale a pena. Então, e eu não vejo isso como algo negativo para o cliente, né? Não é que o cliente não seja bom, é porque às vezes não vale a pena você tá mantendo e pagando para o cliente estar com você. Entendi. O Rafael, e o que é preferível para você? Um sócio que entre somente com o recurso ali ou aquele sócio Smart Money? Rapaz, eu já estive em diversos momentos, assim. Em alguns momentos, eu precisava de algum dinheiro para poder focar na startup, né? Então, hoje, eu preferiria um sócio que ele entre com dinheiro, mas ele entre com alguma coisa a mais. Porque dinheiro com dinheiro, aí vem outro ponto. Tem hoje muitos editais no mercado que você consegue estar participando com subvenção sem nada de... Você não precisa devolver o dinheiro. Então, por exemplo, em 2024, eu participei de um edital de subvenção que saiu o resultado só em 2025 e comecei a receber o valor de 2025. Então, em 2 anos, eu vou estar recebendo 570 mil de subvenção, que é o Tecnova. Eu participei do Tecnova 3, que é um edital FINEP, Governo Federal, e o Estado de Alagoas, organizado pela FAPEAL. Então, eu tenho esse dinheiro para poder... Estou pagando a minha equipe de desenvolvimento a partir de subvenção econômica, né? A partir do imposto que a gente paga de modo geral, a partir de uma seleção que eu fiz, e estou crescendo o meu produto. Então, meu produto está sendo evoluído e eu determinei que eu vou fazer uma entrega ali com o produto final e eu tenho esse objetivo para cumprir, de melhoras na solução. Então, veja que eu consegui um recurso muito interessante e eu não perdi equity. Eu só dei a contrapartida ali, que é dinheiro da própria empresa investido de volta na empresa. Então, dinheiro por dinheiro, você tem N soluções. O Banco do Nordeste e o Desenvolve, se não me engano, é o nome do Banco do Estado. Ele tem percentuais que você consegue pegar empréstimos de 100, 200 mil reais, que são muito bons. São percentuais ali... Isso para startup? Para empresa. Se você chega lá com... Existem, digamos... não vou saber exatamente o termo, né? Mas é como se eles tivessem ali um pacote de valores com percentuais específicos, especificamente para startups. Então, você se enquadra ali com os critérios daquela instituição, aí, de novo, pode ser que tenha critérios que não sejam daqueles que eu disse, né? São outros ou alguns desses. Aí você participa, tem ali os critérios para você conseguir pegar, às vezes é 2, 3 anos de carência, um percentual de juros baixíssimo, e você consegue ter um dinheiro ali para investir no negócio. E não necessariamente você precisou trazer um sócio para um negócio, sabe? Então, hoje, o sócio, se ele não for trazer conhecimento, né? Se ele não for trazer mais clientes, se ele não for abrir portas, dinheiro por dinheiro você consegue ter muitas opções. Tem edital, tem banco com opções baixíssimas. Então, acho que um sócio ele tem que entrar para agregar. Se ele não for operacional, para botar a mão na massa junto contigo, ele tem que abrir portas assim que vale a pena ele estar entrando, sabe? Porque senão você só tem mais alguém ali para você dividir a fatia, né? Dividir a fatia, dividir decisão e não, sabe, o dinheiro que ele trouxe talvez não valha a pena. Show de bola, show de bola. Rafael, a gente está partindo aqui já para o final do nosso episódio, que tem muito assunto, na verdade. E eu quero até estender esse convite aí para um próximo, para você poder estar vindo aqui, a gente está falando um pouquinho mais. Conta comigo. Porque esse mundo de tecnologia aí, ele é enorme, é gigantesco. Mas antes de a gente concluir, queria fazer um bate-bola com você, fazer uma pergunta e você pode responder com uma frase ou uma única palavra, você fica à vontade. Tá. E aí eu quero começar como dinheiro ou propósito? Propósito. Propósito. Por quê? Que o dinheiro, ele é importante. Eu não vou aqui dizer que dinheiro não é bom. Eu tenho me matado, trabalhado bastante para conseguir um recurso financeiro e ter uma qualidade de vida melhor. Mas
o dinheiro não é tudo. Não é tudo. Então, assim, eu não troco dinheiro pela minha esposa, pela minha filha, pela minha família. O dinheiro não paga isso. Então, o dinheiro é importante, mas o propósito de vida, de educar a minha menina do jeito correto, com aquilo que eu acredito, então isso não se paga. Top. O propósito tem que estar acima. Crescer rápido ou crescer sólido? Essa é difícil porque, às vezes, não quer dizer que crescer sólido vai garantir muita coisa, sabe? Isso. Porque o que é sólido hoje não quer dizer que seja amanhã. Pode acontecer muita coisa. Então, se eu fosse dar um chute rápido, é crescer rápido. Porque se você crescer rápido, você consegue estar organizando a casa. Uhum. Às vezes você organiza e não quer dizer que isso vai ser o suficiente para você crescer, sabe? Praticamente você vai responder a próxima pergunta até com uma facilidade. Errar rápido ou planejar mais? Errar rápido. Errar o mais rápido possível, porque o planejamento não... Planejar é muito importante. Então, dentro da Arco, eu tenho coisas que eu não posso errar. Então, assim, isso aqui a gente tem que planejar com calma. Não pode ter pressa para resolver isso. E tem coisas que faz a primeira coisa que vem na mente e executa. Tem que ser rápido. Não pode... Eu não quero a melhor solução. Eu quero resolvido. Então, acho que isso depende de cada coisa e você tem que escolher, sabe, o que é mais importante e o que não é. O freio é mais importante. Você não pode fazer uma viagem com freio mais ou menos. Então, você tem que garantir aquilo. Mas se o som estiver quebrado ou o ar-condicionado, então dá para seguir viagem. Dá para seguir. Então, tem coisas que você não pode abrir mão, que tem que estar organizado e tem que estar correto. E tem coisas que... Quando der problema, você resolve. Então, você segue vida. Show de bola. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso episódio, podcast do Nada. Mas, como sempre, do Nada com muito conteúdo. E, para a gente encerrar, queria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma frase ou quisesse deixar algo para alguém. Para quem está... Principalmente para quem está nesse segmento, quem está buscando o âmbito da tecnologia. Rapaz, aí agora você me complicou. Eu deveria ter pensado um pouco nisso, tá? Mas eu acho que o conselho que eu dou, de um modo geral, né, para quem está querendo entrar nessa área, é primeiro procure quem pode agregar. Procure alguém para poder trabalhar junto e acreditar junto na ideia. Porque sozinho é muito difícil. E apesar de eu ter conseguido chegar longe sozinho por muito tempo, mas indiretamente eu não estava sozinho, né? Então eu tive apoio de amigos, de família, mas o negócio precisa ter complementares. Tem que ter alguém de comercial, tem que ter alguém de tecnologia, tem que ter alguém de marketing, enfim. Não necessariamente tem que ser 3 pessoas, né? O pessoal diz que 3 pessoas é o ideal, mas tem que ter 2 caras. Tem que ter alguém para desenvolver e alguém para ficar... Alguém que se preocupe com a qualidade e outro que se preocupe com vendas. Muito bom. E segue vida. Muito bom. É isso aí, fantástico. Do nada uma ideia pode mudar a sua vida, mas somente quem tem coragem de tirar o papel faz acontecer. Isso aí. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Nada Podcast, mas não esquece, gente, de compartilhar, de curtir, de mandar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem mandar. E deixa um comentário aí também nesse vídeo. Já deixa sua dúvida para que a gente possa estar buscando um novo episódio, poder estar trazendo para cá dentro da tecnologia. É isso aí, Rafael. Obrigado por ter aceitado esse convite. Precisando só chamar. Cara, e tenho certeza que eu vou sair agora com ideias, com estratégias novas para o meu projeto dentro desse podcast, como vai ter pessoas aí também que vai nos assistir e vai conseguir tirar insights muito massa aí para poder estar tocando o seu projeto e estar tirando aquela ideia do papel. Vamos embora. Foi um prazer. Até mais, galera. Valeu!